Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Sabe aquela Esqueça. história que te O mundo contaram mudou, sobre o mundo? e muito. A Esqueça. história agora é outra. O mundo Temos mudou, novas formas e de muito. aprender, de A viver, história agora é trabalhar outra. e cuidar. Temos novas formas de Convivemos aprender. com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu sou a professora Cláudia Guimarães. Aqui com a gente está também a professora Ana Lúcia Ricardo. Nós somos professoras da disciplina de endodontia, entre outras disciplinas, lá da Universidade Santo Amaro, por enquanto, né, do campus Interlagos. Ministramos aulas em outras disciplinas também, clínica integrada, materiais odontológicos, anatomia e escultura, radiologia. Então, sempre que a gente é necessária em outras disciplinas, nós também nos encontramos. Mas a nossa disciplina mãe, que a gente fala, né, principal é a endodontia. E nós somos professoras também da pós-graduação. Nós temos os cursos, nós comandamos, né, o curso de pós-graduação de endodontia da Universidade Santo Amaro. Nesses cursos de pós-graduação, nós conseguimos, né, eu acredito que todos que estão presentes têm algum aí interesse, alguma afinidade por endodontia, ou já fizeram algum curso, né, de endodontia. A gente tem a capacidade, tem tempo de trabalhar muito melhor com os alunos essas habilidades, né, de instrumentos, localizadores foraminais, essas tecnologias que a gente não consegue trabalhar muito na graduação. Lá na Unisa, na graduação, a gente apresenta para os alunos um sistema de instrumento mecanizado, porque a gente não tem tempo para trabalhar muitos instrumentos. Na pós-graduação, né, na especialização, a gente consegue trabalhar muito mais isso, né? A gente consegue, com os alunos, trabalhar vários tipos de sistemas mecanizados. E por que eu não estou falando assim só de sistemas rotatórios? Na graduação, a gente trabalha só um sistema rotatório. Porque vocês vão ver, hoje eu vou dar uma pincelada assim em vários sistemas, né, de como a gente tem vários movimentos dentro da endodontia. Então eu vou compartilhar para vocês uma aula para vocês verem, tem uns vídeos também, e aí vocês vão ver um pouquinho do que a gente faz dentro da Unisa. Já está compartilhando? Alguém sabe me dizer aí se já está compartilhando? Compartilhando já. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Eu sou Cláudia Guimarães, eu sou especialista e mestre em endodontia, né? A professora Ana Ricardo é especialista e mestre em endodontia, e agora ela está fazendo um doutorado em clínicas odontológicas. Está terminando agora, né, Ana? Se Deus quiser, aí ao longo desse ano, até o final do ano, ela termina o doutorado.
mas nossa grande paixão é a endodontia mesmo. Tá? Aqui eu e a professora Ana, a gente usa o nosso avental, a nossa cor da endodontia lá da Unisa, é o azul marinho, cada área, cada disciplina lá tem uma cor, a cor nossa da endodontia é o azul marinho. Essa é a nossa equipe de endodontia, nós trabalhamos juntos já há mais de uma década, da esquerda para a direita é o professor Luiz Mansi, professora Priscila Pellegrini, eu, a professora Ana Ricardo e o professor Eduardo Pereira. Então, nós que trabalhamos nas diversas disciplinas, a gente está em outras também, mas a gente atua na endodontia nas diversas disciplinas dentro ali da Universidade Santo Amaro. Então, assim, o principal do sistema mecanizado foi uma grande evolução a partir de quando apareceu a liga de níquel-titânio. As ligas, né, de limas manuais, principalmente são de aço inoxidável, que são ligas que não são flexíveis. Se você dobrar uma lima de aço inoxidável, ela permanece dobrada. A liga de níquel-titânio é extremamente mais flexível e por isso permitiu a introdução desse material para instrumentação mecanizada. E como que ela foi introduzida dentro do nosso universo? Inicialmente, ela foi descoberta em 1963, ela foi utilizada nos Estados Unidos, no programa aeroespacial, né? Em 71, ela foi introduzida na odontologia por esses autores, o Andreas e o Hilleman, em fios ortodônticos, e é utilizado até hoje nesses fios ortodônticos. Em 75, olha, veja quanto tempo o Alia introduziu na endodontia. Então, vocês vejam já há quanto tempo já se fala nessas ligas para endodontia. E é o que eu falei para vocês, isso de você deformar essa lima. Então, os metais, né, a liga metálica apresenta esse comportamento. Quando você aplica uma força, ela tem uma deformação compatível. Uma força leve, eu tenho uma deformação leve. Se uma força excede o limite da liga, né, você tem uma deformação que permanece. O que é uma característica de superelasticidade? É a capacidade da liga se recuperar mesmo após a força exceder o seu limite, que é o que acontece nas ligas de níquel-titânio. Então, por isso, quando foi introduzida dentro da endodontia, foi possível se fazer os instrumentos mecanizados, né, acionados a motor. Quando a gente fala em instrumento manual, quem estudou um pouquinho mais aí de endodontia vai saber que esses instrumentos, eles são padronizados. O que é isso? Todo instrumento, aí é um exemplo de uma lima 35, lá, de cabinho verde. Todo instrumento 35, por exemplo, a pontinha dele vai ter 0,35 de diâmetro e ela vai ter uma conicidade constante em toda a parte ativa até o final da parte ativa desse instrumento, que são 16 milímetros, por isso D16. Gente, eu não tenho acesso ao chat, mas a professora Ana está visualizando o chat, então se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta e não quiser abrir o microfone, pode escrever no chat que a professora Ana fala comigo.
Independente disso, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar enquanto eu estou falando, também pode. Ao final da apresentação, eu vou deixar aí uns 15 minutos para perguntas também. Então, fiquem à vontade. Vou deixar o nosso contato ao final também, que se vocês quiserem, depois disso, perguntar alguma coisa, também fiquem à vontade, ok? Essa parte de conicidade é um pouquinho chata quando a gente começa a falar, mas é importante vocês entenderem, porque quando a gente fala em instrumentos mecanizados, né, acionados a motor, a conicidade é constantemente citada. Então, por isso que a gente tem que voltar nesse assunto. Então, nos instrumentos manuais, a conicidade é constante, sempre vai ser essa de 0,02. O que é isso? Vejam que o instrumento, lá na pontinha dele, ele é mais fininho, e ele vai engrossando até o D16. Quanto que ele engrossa? A cada milímetro que eu cortar esse instrumento, ele vai engrossar 0,02. Então, se eu cortei 1 milímetro, ele engrossou 0,02. Se eu cortar mais 1 milímetro, ele engrossa mais 0,02. Isso que é uma conicidade constante de 0,02. E isso não é só para o instrumento 35, é para o instrumento 08, para o instrumento 70, para o instrumento 40, para qualquer instrumento manual. E essa conicidade é constante para o instrumento feito no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Isso é uma padronização universal. Então, qualquer marca comercial segue essa conicidade. E para a gente não falar esse 0,02, a gente fixou isso em conicidade 0,2, tá? Então, todos os instrumentos manuais têm essa conicidade 0,2, ok? E aí, olha lá, essa conicidade dos instrumentos, em 92, por exemplo, o Max Padden introduziu os primeiros instrumentos rotatórios com essa liga que eu já comentei com vocês, de níquel-titânio, mas como a gente conhecia essa conicidade ISO, né, que é o padrão ISO, ele fez esses instrumentos com essa mesma conicidade. Ele viu, ao longo do tempo, eles foram vendo que essa conicidade não era muito adequada para os instrumentos mecanizados. Em 94, apareceram esses instrumentos profile de conicidade, olha, 0,4 e 0,6. Foi a primeira vez que foram introduzidos instrumentos com conicidades diferentes. Em 2001, já foi feito um sistema onde no mesmo instrumento eu tinha conicidades variáveis. Então, aí começaram a brincar com as conicidades. Por que eu preciso conhecer as conicidades dos instrumentos? Vocês vão ver que sempre quando a gente vai atuar num dente, eu começo com uma lima manual. Aquela parte inicial que eu introduzo uma lima ou para fazer a pulpectomia, ou para fazer uma desinfecção inicial, que a gente chama de penetração desinfetante, alguns autores chamam de necropulpectomia, eu sempre vou fazer com instrumento manual. E vão ser com as limas mais finas, 8, 10, 15,
que a conicidade é 0,2. Então, eu vou ter que conhecer o meu instrumento mecanizado. Não adianta eu querer já entrar com um instrumento de conicidade muito ampla, porque o instrumento vai sofrer muita tensão. Então, independente do sistema que eu quiser utilizar, eu vou ter que saber como utilizar o instrumento, porque eu vou sair de uma lima 15 de conicidade 0,2, ok? Fora isso, eu tenho vários movimentos em endodontia. Eu não tenho só o movimento rotatório e o movimento reciprocante, que vocês já devem ter ouvido falar. Esses são os mais comuns quando a gente vê lives aí no Instagram ou no YouTube. A gente tem também o movimento oscilatório e um movimento mais novo aí falado em endodontia, que é o adaptativo. E aí eu vou mostrar esses movimentos para vocês. O rotatório foi o primeiro movimento. De todos esses automatizados, vocês vão ver que a lima de níquel titânio, o primeiro movimento que se aplicou aos instrumentos foi o rotatório. Como é um movimento rotatório? Eu vou mostrar o filminho para vocês de uma lima rotatória. É de uma marca comercial, a ProTaper. Não é a única marca que faz rotatório. A gente tem várias limas no mercado que são rotatórias. Isso é importante a gente saber quando você adquire um instrumento. Você precisa saber se essa lima é rotatória ou reciprocante. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Você não pode usar uma lima que é rotatória no movimento reciprocante e vice-versa. Então, vamos lá para a rotatória. Então, ó, aqui eu vou mostrar para vocês a ProTaper Next. O que ela faz? Ela gira 360 graus continuamente. Então, ela gira, faz um giro completo. Olha lá, você vai ver de frente, olha lá, um giro completo. Essa lima especificamente, a ProTaper Next, ela é a secção dela, né, o corte dela, ela é um paralelogramo. Tá? A gente estava acostumada com as limas manuais, que ou é quadrangular ou triangular. Então, vocês vejam agora que a lima mecanizada tem uma secção diferente, olha. Ela toca e está mostrando em 2 pontos apenas quando ela faz o corte da dentina. Isso é já uma evolução desse instrumento, né? A ProTaper Next é um instrumento já avançado. A gente teve outras ProTapers, a gente teve a ProTaper Universal, ProTaper Gold, a ProTaper Next já é um avanço dessas outras anteriores, para não tocar em todas as paredes. A ProTaper Universal, por exemplo, era de secção triangular. Então, vejam que a gente tem que conhecer os instrumentos para a gente saber como que esse instrumento está trabalhando lá dentro do canal. Então, às vezes você vê a oferta, nossa, a ProTaper Universal está muito mais barata no site do que a ProTaper Next. Por quê? Porque a ProTaper Universal, apesar de ser a campeã de vendas dentre os endodontistas durante muito tempo, já é uma lima considerada ultrapassada entre os endodontistas, porque já saiu a ProTaper Gold depois dela, a ProTaper Next, hoje já tem até a TruNatomy depois de todas elas. Então, por isso que a gente estuda instrumentos, tá? Porque você vai saindo, você tem uma evolução dos instrumentos. A gente tem dentro da endodontia
é uma evolução de material, quase como na dentística. Hoje você quase não acompanha a quantidade de resinas que saem no mercado. É a mesma coisa com os instrumentos. Agora, com pandemia, a gente praticamente não teve, né? Mas congresso todos os anos em janeiro. Mas antes, todos os anos, no congresso, você tinha uma lima nova aparecendo no congresso. E aí a gente tem o movimento reciprocante. O que é o reciprocante? Você não vai girar 360 graus. Você vai fazer uma parte do giro e um retorno do giro. Faz uma parte do giro, um retorno do giro. Depois de 3 idas e uma parte de retorno, que você faz um giro de 360 graus. Então, para alguns autores, é um movimento muito mais seguro. Então, vamos lá, aqui também é um vídeo do YouTube mostrando o que é o movimento reciprocante para vocês, tá? E aí vocês vão ver como é. Inicialmente ele mostra de forma bem lenta e aí depois de uma forma mais rápida. Vocês vão ver que não é lento assim que se faz no paciente. Então, o movimento reciprocante, segundo alguns autores, diminui os riscos de fratura do instrumento. Então, olha lá, ele colou uma fita crepe no instrumento, fez de uma forma bem lenta para que fosse visualizado o instrumento. Então, vocês vejam, ele gira um pouco lento e retorna, um pouco lento e retorna. Tá? Daqui a pouco ele vai mostrar como esse movimento, ó, na vida, no momento real, é bem mais rápido. Parece até que dá um tranco, né? Então, quando você está atuando no paciente, parece um movimento mais brusco que o rotatório. Mas, segundo muitos autores, é um movimento mais seguro. Vejam que aqui o movimento reciprocante é no giro anti-horário e o movimento rotatório é no giro, o giro é no sentido horário. Então, o que acontece? Uma lima reciprocante, para cortar, as espiras do instrumento precisam estar dispostas no sentido anti-horário. Então, se eu puser uma lima rotatória no aparelho que faz o movimento reciprocante, ela não vai fazer corte, porque o aparelho vai girar no sentido anti-horário. Por isso que você precisa saber se a sua lima ela é para rotatória ou para movimento reciprocante. Olha aqui essa lima da VDW, que é a marca, ela gira 170 graus no sentido anti-horário e 50 no sentido horário. E depois de 3 ciclos, ela completa aí uma volta completa de 360 graus, tá? Então, vejam que tem essa diferenciação de limas. Cada marca comercial, olha, a Dentsply Sirona, que faz aquela ProTaper Next, também tem uma marca comercial, uma lima, que é reciprocante também, tá? Então, a gente precisa saber a hora que você vai comprar se a sua lima é reciprocante ou rotatória, ok? E aí a gente tem motores hoje que fazem os 2 movimentos. Então eu tenho a função do motor que pode ser rotatório ou reciprocante. Então aí já fica bom, que num motor só eu faço os 2 movimentos. Então independe a lima que eu vou comprar,
no mesmo motor eu faço os 2 movimentos, tá? Tem motores que eu tenho aqui no cabo do motor, eu escolho o movimento. Tem motor que já é com pedal, e aí eu tenho um visor maior, e aí eu escolho o tipo de movimento que eu vou fazer. Então, aí é um motor, por exemplo, da VDW, mas não necessariamente eu preciso usar só lima dessa marca. Eu posso usar qualquer lima rotatória e qualquer lima reciprocante. Eu vou decidir a velocidade que eu vou usar essas limas. Por isso, eu preciso conhecer o instrumento. Cada instrumento vai ter uma velocidade e um torque indicados pelo fabricante. Esse motor, por exemplo, é um motor excelente da Dentsply, mas ele só tem nele o movimento rotatório. Uma evolução dele é o Xmart Plus, que eu faço o movimento rotatório e reciprocante. Tem motores que eu já tenho a função reciprocante, rotatória e ainda tenho a função de localizador foraminal. Eu consigo fazer a medida desse dente, tá? Se isso vale a pena ou não, é uma outra conversa, mas então vocês vejam que a gente tem motores altamente evoluídos. Olha lá a diferença das limas rotatórias e reciprocantes. O reciprocante, a espirinha da lima é para a esquerda. A rotatória, a espira da lima é para a direita. Então, isso eu preciso saber na hora que eu vou utilizar o meu motor, o meu movimento, ok? E aí, eu tenho outros motores mais atuais que fazem o movimento adaptativo. O que é isso? É o próprio nome diz, o motor se adapta. O que é excelente nesse motor? Eu não fico mais escravo de lima, porque ele gira tanto à direita quanto à esquerda. Então, eu posso comprar uma lima rotatória que gira à direita e posso usá-la no movimento reciprocante à direita. Eu posso comprar uma lima reciprocante, que o movimento é à esquerda, e eu posso usá-la no movimento rotatório à esquerda, porque esses aparelhos eu consigo mandar se ele vai girar à direita ou à esquerda. É o sonho de consumo de qualquer endodontista. Tem essa marca comercial que também faz essa função adaptativa, tá? A MK Life tem o motor mais simples e tem o motor adaptativo. E o que é esse movimento adaptativo? Já vou passar o filminho para vocês. Esse movimento, além de você também escolher se você gira à direita ou à esquerda, você começa com ele rotatório, a hora que ele começa a travar o movimento, ele vai para o reciprocante, que é um movimento mais seguro. O próprio aparelho modifica o movimento. Então, vocês vão ver aqui o movimento. O aparelho faz isso sozinho. Você não precisa fazer. Eu não sei se vocês estão escutando o som, mas olha lá, ó, ele está girando 360 graus. Daqui a pouco ele dá um tranquinho e aí ele começa a reciprocar. Olha lá, ó, começou a reciprocar e faz mais barulho, porque é a hora que ele começa o travamento. Aí você começa a tirar o instrumento, ele faz a rotação de novo. Então, é o próprio aparelho que se adapta. Ele faz rotatório e aí
ele reciproca. Por isso que ele faz tanto a direita como a esquerda. Porque aí você tanto faz se a lima é rotatória ou reciprocante. Porque você que escolhe se você quer usar no movimento à direita ou à esquerda. Então, esses são os nossos aparelhos de última geração. Ok? E a gente tem ainda o oscilatório. O movimento oscilatório é muito antigo. Veja só, a gente tem encartes aí que datam de 28. O movimento oscilatório precisa de um contraângulo específico. Esses outros aparelhos aí, eles não vão fazer o oscilatório. Eu preciso de um contraângulo específico, mas é um contraângulo infinitamente mais barato do que esses motores que a gente usa para as limas rotatórias e reciprocantes. E qual é o ideal deles? É porque eu vou utilizar as minhas limas manuais. E qual que é a intenção de eu utilizar a minha lima manual em um motor? É porque eu vou ampliar bastante os meus canais radiculares, que são muito atrésicos, que são muito fininhos. Sabe aqueles molares que a gente tem muita dificuldade de entrar com a lima 8, lima 10? Então, eu entro com as limas tipo flex, as flexíveis, ou até limas manuais de níquel titânio, que manualmente elas não são indicadas, porque praticamente não desgastam nada, mas no motor oscilatório, elas conseguem desgastar, porque elas vão fazer uma rotação de 180 à direita e à esquerda, e aí eu vou conseguir um bom desgaste. Então, eu vou conseguir ampliar bem esses canais com essas limas bem delicadas. Então, olha lá, o movimento reciprocante seria essa oscilação assimétrica, que eu rotaciono um pouco e retorno. O oscilatório é a oscilação simétrica. Eu vou 180, volto 180. Eu vou 180, volto 180. Então, olha lá o movimento que faz o oscilatório, ó. Ele vai 180 e volta 180. Vejam que a cabeça dele é maior, porque vai caber uma lima manual nesses aparelhos. Não são as limas rotatórias e reciprocantes. Por que que é bom? Hoje, um kit de lima rotatória ou reciprocante, você vai pagar aí, no mínimo, R$ 200. Uma lima manual que a gente já tem, você vai adquirir realmente esse contraângulo, você vai ter esse gasto. Mas a lima manual, sempre a gente vai ter. Então, é uma lima que você já vai trabalhar, então por isso é considerado de baixo custo. Olha lá o contraângulo. Essa é uma das marcas que a gente vai ter da NSK. Então, aqui eu vou mostrar o videozinho de como a gente faz, ó. Lima de baixo calibre, 8, 10 e 15. Como que a gente vai trabalhar? Aí é um dentinho de estoque, tá? Que eu coloquei aí o isolamento, tudo, coloquei num suporte. Então, eu faço a penetração da lima, como a gente faria uma exploração inicial. A gente costuma ter uma medida inicial para entrar esse instrumento. Então, faz uma exploração inicial. Vejam que eu tenho uma certa dificuldade para entrar esse instrumento, faz a irrigação, a aspiração normal com hipoclorito. Aí poderia
já utilizar a 10 e a 15, ó, vejam que está prendendo bastante, ou já pode ir com o oscilatório, tá? O oscilatório vai ampliar muito, então eu vou com o instrumento acionado a motor, eu posso usar essas 3 limas, a 8, a 10 e a 15. Esse instrumento, né, o contraângulo oscilatório, inicialmente ele foi idealizado para fazer o preparo completo do canal. Isso não é mais indicado, por isso que ele caiu em desuso, porque aí realmente você pode fazer um degrau, um desvio, então ele não foi indicado para usar limas calibrosas na medida do comprimento de trabalho, mas limas delicadas, depois até no comprimento de trabalho, antes de fazer preparo cervical, é muito indicado. Então, vamos lá para as limas no preparo com o instrumento. Ó, aí já está acionado a motor. Tem uma leve dificuldade para achar a entrada do canal, mas daqui a pouco eu vou achar, vocês vão ver como ele entra. Ó, entra muito fácil. Tem trabalhos já a respeito desse aparelho. Você precisaria ficar 8 minutos com ele acionado dentro do canal para essa lima fraturar. Gente, quem que vai ficar 8 minutos com uma lima acionada lá dentro do canal? Ninguém. Então, assim, eu, por exemplo, nunca fraturei uma lima 8, 10 e 15 com a utilização de um oscilatório, tá? É muito difícil. Então, o trabalho chegou até o limite de 8 minutos para conseguir fraturar uma lima. Então, com isso, você já amplia muito esse canal, muito mais do que você ampliaria fazendo isso manualmente. Depois faria o que seria o preparo com as gates. Fica muito mais fácil a penetração com as gates posteriormente, tá? Porque você já ampliou com as limas 8, 10 e 15. E aí tem trabalhos dizendo, isso seria, né, o canal aí, ó, efeito da instrumentação de canais distais, né, de molares inferiores em forma de C. Aí mostrando na figurinha A o canal todo esverdeado, porque ele não foi trabalhado ainda. Aí, na fileira de cima, ele instrumentado com uma certa lima rotatória, o inferior é uma outra lima, então ainda ficam partes esverdeadas, e depois a parte azulada quando ele é trabalhado com um oscilatório. Então, já tem muita gente a favor do oscilatório nesses canais em formas de fita, que o rotatório e o reciprocante não são suficientes para atuar. Então, o oscilatório seria necessário. Aqui para mostrar para vocês que a gente tem diversas limas, diversas marcas comerciais que podem substituir as brocas de Gates, tá? Hoje, quando a gente pode cobrar um pouquinho mais do nosso paciente, a gente tem as limas Orifice Shaper, né? Que a gente, ou OS, que a gente utiliza para preparar o terço cervical e de diversas marcas comerciais. E aqui um trabalho que diz que é muito importante a gente fazer o preparo cervical, porque fora do Brasil, quando a gente usa rotatórias ou reciprocantes, em geral elas são de uso único, né? Você usa seu kitzinho ali de automatizado e descarta. Aqui no Brasil, com o preço do dólar, não tem como a gente fazer isso. Então, o preparo cervical é fundamental para a gente poder reutilizar essas nossas limas automatizadas. Então, esse é um trabalho mostrando
que o uso de gates é fundamental para nós reutilizarmos as nossas limas automatizadas. E aí fica que não só o uso de gates, mas os usos de limas orifice shapers, né, no preparo cervical é fundamental para a reutilização das nossas limas automatizadas. E aí mostrando por que é importante o oscilatório. Tem uma denominação de glide path. O que é isso? Path é caminho, né? E glide seria aumentar esse caminho. Esse termo foi criado por esse autor, o Cliff Ruddle, que significa deixar uma lima 15 percorrer o canal livremente em todo o seu comprimento para permitir a ação dos instrumentos. Então, se vocês falarem, eu não quero, por exemplo, comprar o oscilatório, não quero investir nisso. Então, você tem limas rotatórias ou reciprocantes para fazer a função dele. Se você colocar no papel, elas acabam se tornando mais caras a longo prazo, porque um kitzinho dessas limas acaba saindo, da Dentsply Malefer, se eu não me engano, que é essa ProGlider, o kitzinho sai aí por volta de 250 a 300 reais. E realmente você vai ter poucos usos, você não vai poder usar aí mais de 3, 4 vezes. Então, a longo prazo, o oscilatório sai mais em conta. Mas, eu não quero comprar logo de cara e eu tenho motor, então você tem limas para fazer a função do oscilatório. Tem aí da Dentsply Malefer, tem dessa marca Hi-Flex. Vejam que são limas super delicadas, 1501, o que é isso? É uma lima de ponta 15 e conicidade 01, uma lima de ponta 15 conicidade 02 e uma lima 20 de conicidade 02, para você criar esse caminho. E tem as limas da MK Life também, que é outra marca comercial, de ponta 16 e conicidade 02. As causas de fratura de limas que a gente tem, né, porque as limas automatizadas também fratura. A fratura por fadiga cíclica é que o instrumento, ele gira, né, sofre sucessivas cargas no mesmo ponto, porque ele fica girando. E a por torção é quando ele fica travado e a haste continua a girar. Essa, em geral, a gente não consegue muito se liberar. Mas a fadiga cíclica é o que mais os fabricantes tentam melhorar as nossas ligas para evitar a fadiga cíclica. Então, vocês vão ver que ao longo do tempo, eles estão melhorando cada vez mais as ligas para melhorar a condição de fadiga cíclica dos instrumentos. Então, olha, o tratamento das ligas de níquel-titânio tem melhorado muito. Por exemplo, em 99, a FKG melhorou a eficiência de corte, melhorando o tratamento térmico. Hoje, a partir de 2007, começaram as ligas M-Wire. Então, por isso que a gente cai em desuso algumas limas. Então, limas que eu usava há 10 anos atrás e que eu usei, eu era apaixonada por essas limas, hoje eu já não uso mais. Então, hoje a gente tem uma evolução muito grande de limas. Então, por isso que saem limas cada vez melhores no nosso mercado. Então, apesar de muitas vezes a gente ficar acostumado a um kit de limas, a gente tem que testar novos instrumentos. Por isso que a gente fala em educação continuada dentro da endodontia, da odontologia, porque cada vez mais as pessoas estudam novos instrumentos. Vejam, por exemplo, olha, esse instrumento, o que a gente tinha de melhor no níquel-titânio era que ele não dobrava. Mas olha só, a Hi-Flex, que é um instrumento
que apareceu, que é da Coltene, apareceu esse controle de memória. É um tratamento de térmico que remove essa memória elástica, tornando a lima muito mais flexível, permite que ele seja pré-curvado e melhora a recepção dele frente à fadiga cíclica. Então, tudo aquilo que a gente estudou de níquel-titânio, olha, caiu por terra quando vieram essas limas de controle de memória. Então, hoje a gente prefere usar essas limas que têm esse controle de memória. E aí você pega esses dentes posteriores, que é super difícil você penetrar com o instrumento, você consegue pré-curvar o instrumento para ter um acesso. Essas limas, olha que interessante, elas às vezes, a espira, ela sai com deformação. E olha só, depois que você autoclava, muitas vezes ela volta à espira original e você pode reutilizar. Então, são instrumentos que, após a autoclavagem, são aptos normalmente ao reuso. Então, dá para a gente usar tranquilamente aí 4, 5 vezes para tratamentos endodônticos. Bruna, eu não sei se você está aí. Como está o nosso tempo, Bruna? A Bruna não falou nada, eu vou mais um pouquinho. Então, vejam só essas Hi-Flex. No Cláudia, kitzinho... Oi. Tá acabando, Fala, Ana. Cláudia, 5. Tá acabando? Então tá, vou terminar aqui a Hi-Flex com vocês. Vejam que no kitzinho dela, a gente tem uma lima que prepara terço coronário e médio, que seria a função da Gates. Depois eles indicam as limas manuais. E aí já vem uma 20 de conicidade 0,4, uma 25 de conicidade 0,4 e por aí vai. O que eles observaram? Se eu vou com uma lima, a lima 10, 8 e 10 que vão lá para o terço apical, e aí eu já entro para uma 20,04, o fabricante percebeu que algumas limas estavam fraturando. Então, eles fizeram uma lima chamada EDM. Eles tiraram essa CM, não tiraram do mercado, mas eles introduziram, já é uma evolução da Hi-Flex CM. Eles fizeram um kit de 3 limas, mas, ao invés de ir já direto para 20,04, puseram uma 10,05, que aí eu vou com as manuais e vai para 10,05. E depois para essa 25 infinito, que nada mais é um taper 0,8 que vai depois para um taper 0,4. E assim vai sendo a evolução das limas. Essa lima é ótima para canais muito curvos, mas não é uma lima muito barata, tá? É uma lima aí que deve estar 270, 300 reais. Então, eu deixo ela para canais muito curvos, tá? Tem outras limas aí que a gente utiliza para canais menos curvos que tem controle de memória. Hoje você procura no mercado, tem muitos limas com controle de memória e tratamento térmico, tá? Então, vocês vão ver que no nosso mercado endodôntico, nós temos evolução constante. Gente, eu vou deixar aqui para vocês, eu ia falar um pouquinho da ProTaper, vai ficar para um outro momento. Opa! Vou deixar aqui o nosso contato. Eu e a professora Ana, tem nosso e-mail, deixei o meu telefone. Eu não sei se nós temos perguntas. Silêncio no recinto. Tentando abrir aqui, Cláudia. Não tem o chat. Não sei se eles querem abrir aqui o...
Deixa eu ver quem que está aqui. Gente, nós estamos querendo abrir um curso de pós agora, março, abril. Quem quiser entrar em contato conosco, comunicar algum colega, nós estamos abertos para questionamento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa do curso, quiser mandar um e-mail para a gente ou um WhatsApp, pode mandar. O Luiz está aqui na sala com a gente, Cláudia. Oi, Luiz! Professor Luiz está com a gente ativamente aqui na especialização também, professor de clínica integrada, da endodontia. Todo mundo muito quietinho. Muito quietinho, com vergonha. Oh. Bom, se ninguém tem pergunta, né, Cláudia? Cadê a Bruna? Será que ela está por aqui? Vamos encerrar, Cláudia? Acho que sim, Bruna. Aqui, ó, já podemos finalizar. Não temos perguntas no chat, mandou. Então tá, então agradeço a participação, agradeço aí a presença. E estamos aí abertos, quem quiser mandar alguma pergunta depois, fique à vontade, estamos aqui para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana, obrigada, Luiz. Beijo, obrigada, Cláudia. Tá, um abraço a todos. Pessoal. Tchau, tchau, Bruna. Tchau, Bruna, obrigada.